Olá! Hoje nós vamos fazer uma identificação de cartelas. Aqui eu tenho cartelas perfuradas. Dá para perceber uma perfuração, um tipo de perfuração. Essas que são cartelas que acompanham a máquina, também elas têm um certo desenho aqui na lateral. Quando tem essas perfurações dessa forma, esse desenho, essa seta encurvadinha aqui na lateral. Isso já dá uma ideia de que tipo de ponto vai sair aqui, quando parar o carro, por exemplo. Essa outra, o mesmo caso, é uma cartela que acompanha a máquina e tem essa seta encurvada aqui na lateral. Da mesma forma, esse ponto, já essa é uma cartela perfurada. Se eu não sei que tipo de trabalho vai sair a partir dessas cartelas, é bom sempre anotar no lado, se você perfurou de algum lugar, de um livro ou de uma cópia, você perfurou, anota na lateral ou no meio da cartela que ponto é esse. Que tipo de ponto é esse? O que eles têm em comum? Pouca perfuração, são poucos pontos furadinhos. O restante da cartela é liso, não é perfurado. Observando aqui, já me dá a ideia de que essa é uma cartela para pontos rendados. Porque um ponto furado não está furado na sequência, na horizontal, um ponto não está do lado do outro perfurado. Eles têm uma distância entre um e outro furadinho. Isso já é uma boa indicação de que o ponto seja usado com o carro L. Que o carro L não transporta dois pontos fazendo furado ao mesmo tempo. Certo? Então, para quem está com dúvida de qual cartela é arrendada, observa aquela que tenha poucos pontos furadinhos. Anota na lateral da cartela com uma caneta permanente que tipo de cartela é essa. Ponto rendado, carro L. Segundo tipo de cartela, muitos perfurados, mas um perfurado que dá uma sombra. Percebe aqui, duas carreiras são perfuradas de uma forma. Já a carreira de cima, onde esse tem perfuradinho, na de cima tem carreiras lisas, sem furinho algum. Furinho, a de baixo não tem furinho nenhum. Aqui tem uma carreira grande de furinho, porém, logo a seguir, tem uma carreira na mesma quantia de pontos que aqui embaixo tinha furo, a de cima não tem. Essa é uma lógica que você vai observar em outras cartelas também. Mas que tipo de ponto é esse? Não dá nem para ver o desenho que vai formar. Essas cartelas que têm esse tipo de perfuração aqui, são cartelas para o trocador. O trocador de cores precisa desse tipo de cartela perfurada, com sombra, ou seja, uma com furo, a outra carreira já em seguida, sem furo algum. Quando é sem furo, a próxima tem a mesma quantia de furinhos que a de baixo não tinha sido furada. Então, escreve do lado, ponto do trocador. É bom fazer uma amostra em tecido, tecer na máquina, para ver que ponto fica aqui. Se é uma estrela, se é uma ovelha, se é uma flor, que tipo de ponto é. Escreve do lado ou coloca num caderno a amostra feita e numera a cartela. Põe o número da cartela aqui, coloca um número aleatório aqui, 51, por exemplo, e lá no caderno faz um amostruário com a amostra mesmo do trabalho, como vai ser, e a numeração que você tem na mesma cartela. Assim você não se perde para fazer o trabalho em si. E sempre que você tenha cartelas assim diferentes, coloca em pastas diferentes também, num plástico diferente. Então, essas do trocador eu deixo separada das demais para não confundir. Aqui eu tenho outra perfuração.
outro tipo de perfuração. Também dá para perceber um ponto mais furado e um ponto sempre sozinho. Esses pontos assim, quando tem apenas um sozinho e mais furados, são pontos para usar com o carro malha, apertando o tuque, os dois tuque. Por quê? Quando eu tenho uma agulha sem perfurar, é nessa que vai dar a laçada usando a tecla no tuque. Anota também, essa por acaso é uma cartela que acompanha a máquina, é a cartela número 4. É um ponto muito bonitinho. Esse ponto também eu posso fazer amostra e deixar lá no caderno, no meu caderno, anotando a cartela número 4, tem esse desenho aqui. Essa outra também é a cartela número 1. Também é um furinho, outro não. Um furinho, outro não. Então, quando eu tenho sempre entre um furo e outro uma agulha apenas, em toda a cartela, é indicação de que é trabalho com o tuque, as duas teclas tuque acionadas. Quando eu tenho desenhos assim que dá para identificar bem certo o tipo de desenho que vai sair, como esse losango grande com listas aqui no meio, ou bolinha, ou um desenho único, eu já sei que esse trabalho não vai ser feito com o carro L, pois não? Por quê? Aqui eu tenho muitos pontos, um do ladinho do outro, perfurados. Carro L não trabalha assim. Da mesma forma aqui, carro L não trabalha quando tem mais de um ponto junto. Também não faz desenho único assim. Também não faz desenhos assim. Que tipo de ponto sai quando tem uma cartela dessa forma, perfurada, que você identifica o desenho? Essa é para o jacar. Se eu não consigo identificar, escrevo jacar. Se eu não consigo lembrar de que tipo de cartela é, escrevo para jacar, 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 jacar. Algumas cartelas também que são usadas para o tuque, com as teclas tuque acionadas, como é o caso dessa, como é o caso dessa também funcionam para jacar. Nós já mostramos muitos vídeos usando cartelas multiuso, cartelas que servem para mais de uma atividade, não só com o tuque, mas também com o parte, também com o jacar. Se você tem um amostruário, um caderno, em que você faz amostras pequenininhas, não precisa ser uma amostra muito grande, um detalhe de 24 por 24 ou 30 por 30, você já tem o desenho dela e as observações, anota no teu caderno para que trabalho é. E, se puder, marcar na cartela. As que vêm pronta da máquina tem a numeração. As que são perfuradas, coloca uma numeração nelas. Coloca a numeração do ponto e coloca lá no teu caderno. Assim você vai saber só consultando e guardando as cartelas em separado também. Então, eu costumo colocar cartelas para jacar num pacote, cartelas para tuque no outro pacote. Mas, se eu quero usar uma que é multiuso, também eu posso ir naquele pacotinho do tuque e pegar uma cartela específica ali, certo? Essa, então, é a nossa dica para hoje, para quem está com problema de identificar cartelas. Principalmente cartelas perfuradas. É muito interessante fazer uma observação, uma anotação e as amostras. Para quem está iniciando, a organização é muito importante, para não se perder. Nem toda semana, por exemplo, você faz o mesmo ponto. Se você faz sempre o mesmo ponto, você sabe para que ele serve. Agora, se você usa de vez em quando, o ano que vem, por exemplo, você já não lembra mais se esse ponto é aqui para esse ou para aquele outro trabalho.
ok? Nossa dica para hoje é essa, então. Bom trabalho!